mundo onde a escuridão cresce silenciosamente dentro do coração das pessoas, uma simples escolha pode decidir o destino de toda a humanidade. Essa é a essência de O Senhor dos Anéis, uma das obras mais influentes da literatura mundial. Mais do que uma história sobre magia, guerras e criaturas fantásticas, o livro mostra como o poder pode corromper até os mais fortes, enquanto a humildade, a amizade e a coragem podem salvar civilizações inteiras. A jornada começa de forma simples, quase inocente, em uma terra tranquila chamada Condado, onde vivem os hobbits, pequenos seres que valorizam boa comida, paz e uma vida confortável. Mas tudo muda quando Frodo Bolseiro recebe um objeto aparentemente comum, um anel. Esse anel, porém, carrega um poder gigantesco. Ele foi criado pelo sombrio Sauron, um senhor das trevas que deseja dominar toda a Terra-média. Dentro daquele pequeno objeto, existe uma força capaz de manipular desejos, corromper almas e transformar até pessoas bondosas em monstros consumidos pela ambição. E é exatamente nesse ponto que a história revela uma de suas maiores reflexões. O verdadeiro perigo nem sempre está em monstros ou batalhas externas, mas nas fraquezas escondidas dentro de cada indivíduo. O anel não obriga ninguém a fazer o mal. Ele apenas amplifica aquilo que já existe dentro da pessoa, despertando ganância, orgulho e sede de poder. Quanto maior a ambição de alguém, maior o risco de ser destruído por ela. O autor dessa obra monumental foi J.R.R. Tolkien, professor, filólogo e veterano da Primeira Guerra Mundial. Tolkien criou muito mais do que uma simples fantasia. Ele construiu uma mitologia completa, com idiomas próprios, povos diferentes, culturas, histórias antigas e conflitos profundos que refletem problemas humanos reais. O Senhor dos Anéis foi publicado em 3 volumes entre 1954 e 1955 e rapidamente se tornou uma referência mundial da literatura fantástica. Porém, a razão de sua relevância vai muito além da aventura. O livro fala sobre resistência em tempos difíceis, sobre esperança diante do caos e sobre como pessoas aparentemente pequenas podem mudar o rumo do mundo. Tolkien escreveu em uma época marcada pelas consequências devastadoras das guerras mundiais, e muitos enxergam na obra uma representação do medo da destruição, da luta contra regimes autoritários e da importância de preservar valores humanos em períodos de escuridão. Mas a genialidade do livro está justamente no fato de que ele nunca entrega respostas simples. Em vez disso, apresenta personagens complexos, cheios de dúvidas, medos e limitações. Ninguém ali é perfeito, nem mesmo os heróis. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão poderosa até hoje. A missão central da história é clara: destruir o Um Anel antes que Sauron o recupere. O único lugar capaz de destruir esse objeto é a Montanha da Perdição, localizada no coração do território inimigo. Parece impossível, e talvez realmente seja. Ainda assim, uma sociedade é formada para enfrentar essa tarefa. Essa união reúne representantes de diferentes povos: hobbits, humanos, elfos, anões e magos. Cada um possui habilidades, visões e personalidades distintas. Porém, o verdadeiro ensinamento aqui é perceber que nenhum deles seria capaz de vencer sozinho. A força da jornada nasce da união entre diferenças. Aragorn carrega o peso de um destino grandioso, mas vive atormentado pela dúvida sobre sua capacidade de liderar. Legolas representa a sabedoria e a conexão com a natureza. Gimli mostra como preconceitos antigos podem ser superados através da convivência e da amizade. Gandalf funciona como um guia espiritual, alguém que compreende que conhecimento sem humildade pode se tornar destrutivo. E no centro de tudo está Frodo, o personagem menos poderoso de todos. Ele não é um guerreiro lendário, não possui magia, não lidera exércitos. Sua força está na resistência moral. Tolkien mostra que heroísmo não significa ausência de medo, mas a capacidade de continuar mesmo quando tudo parece perdido.
Frodo aceita carregar o anel, sabendo que isso pode destruí-lo aos poucos. E destrói. A cada etapa da viagem, o peso do objeto aumenta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O anel manipula pensamentos, alimenta inseguranças e tenta convencer Frodo de que ele está sozinho. É uma representação clara do peso psicológico que as pessoas carregam em momentos difíceis da vida. Ao longo da jornada, outro personagem se torna essencial: Gollum. Poucos personagens da literatura representam tão bem a luta interna entre luz e escuridão. Gollum já foi alguém comum, mas sua obsessão pelo anel o consumiu completamente. Ele perdeu sua identidade, sua humanidade e sua sanidade. Ao mesmo tempo, ele desperta compaixão, porque sua tragédia mostra o que pode acontecer quando alguém se deixa dominar pela obsessão e pelo desejo. Frodo enxerga isso nele. Em vários momentos, poderia eliminá-lo facilmente, mas escolhe poupá-lo. Esse detalhe se transforma em uma das maiores lições da história. Misericórdia pode mudar destinos. Gandalf já havia dito que muitas pessoas merecem viver, enquanto outras merecem morrer, mas ninguém possui sabedoria suficiente para decidir isso completamente. Tolkien constrói uma narrativa onde atos pequenos de bondade acabam tendo consequências gigantescas no futuro. Enquanto muitos personagens acreditam que força bruta resolverá tudo, a história prova o contrário repetidamente. Não são os exércitos mais poderosos que garantem a vitória, mas escolhas morais, feitas nos momentos mais difíceis. A guerra acontece em escala épica, cidades caem, reinos entram em colapso, criaturas terríveis surgem, mas o verdadeiro campo de batalha continua sendo o coração humano. O mal não aparece apenas como uma ameaça externa. Ele cresce através do orgulho, do medo e da sede de controle. Outro ponto profundamente importante em O Senhor dos Anéis é a maneira como o poder é tratado. Em muitas histórias, poder é visto como algo desejável, quase sempre ligado ao sucesso. Tolkien segue pelo caminho oposto. O anel simboliza justamente a ilusão de que alguém pode controlar forças perigosas sem ser destruído por elas. Diversos personagens acreditam inicialmente que poderiam usar o anel para fazer o bem. Boromir, por exemplo, deseja utilizá-lo para proteger seu povo. Sua intenção não nasce da maldade, mas do desespero. Ainda assim, o anel transforma esse desejo em obsessão. Isso mostra como até intenções nobres podem se tornar perigosas quando misturadas com sede de poder absoluto. O livro deixa claro que certos poderes não podem ser controlados sem consequências devastadoras. E essa reflexão continua extremamente atual. Muitas vezes, pessoas acreditam que terão domínio completo sobre dinheiro, influência ou autoridade, sem perceber que também podem acabar sendo dominadas por essas coisas. Tolkien não condena a ambição saudável, mas alerta sobre o momento em que o desejo de controlar tudo começa a destruir valores, relações e identidades. Por isso, os personagens mais sábios da obra são justamente aqueles que recusam o anel. Eles entendem seus próprios limites, reconhecem que ninguém está completamente imune à corrupção. Existe uma enorme maturidade nessa ideia de aceitar fragilidades em vez de fingir invulnerabilidade. Enquanto Frodo segue sua jornada até Mordor, a Terra-média mergulha em guerra. E é nesse cenário que outro ensinamento poderoso aparece. Esperança não depende de garantias de vitória. Diversos personagens continuam lutando mesmo acreditando que podem perder. Aragorn lidera batalhas sabendo que as chances são mínimas. Théoden enfrenta o inimigo mesmo após anos de manipulação e desesperança. Samwise Gamgee, talvez o personagem mais humano da história inteira, continua caminhando mesmo exausto, aterrorizado e sem perspectiva de sobrevivência. Sam representa a lealdade absoluta. Ele mostra que a amizade verdadeira não existe apenas nos momentos felizes, mas principalmente quando tudo desmorona. Em muitos sentidos, Sam é a razão pela qual Frodo consegue continuar. Quando Frodo não consegue mais andar, Sam literalmente o carrega.
Essa cena se tornou uma das mais simbólicas da obra porque resume uma verdade simples e poderosa: ninguém vence sozinho. Existem momentos na vida em que a força de alguém depende diretamente do apoio de outra pessoa. E muitas vezes, os maiores heróis não são aqueles que recebem reconhecimento, mas os que permanecem ao lado dos outros silenciosamente. Tolkien valoriza profundamente essas pequenas virtudes humanas: lealdade, humildade, compaixão e perseverança. São essas qualidades aparentemente simples que sustentam o mundo quando tudo ao redor está ruindo. A viagem até Mordor também representa um mergulho psicológico. Quanto mais Frodo se aproxima da destruição do Anel, mais ele perde partes de si mesmo. A missão cobra um preço emocional gigantesco. Tolkien mostra que algumas experiências deixam marcas permanentes. Nem toda vitória devolve a pessoa ao estado em que ela estava antes. Essa talvez seja uma das partes mais maduras da história. Diferente de muitas narrativas tradicionais, O Senhor dos Anéis não termina com felicidade perfeita. Mesmo após a derrota de Sauron, Frodo não consegue simplesmente voltar à vida normal. As feridas emocionais continuam existindo. Existe melancolia nessa conclusão porque Tolkien reconhece que certas dores transformam as pessoas para sempre. Porém, ao mesmo tempo, a obra mostra que seguir em frente ainda é possível. A vida continua. O mundo pode ser reconstruído. Existe beleza mesmo após períodos de destruição. Isso conecta diretamente à experiência pessoal do autor após a guerra. Muitas pessoas sobrevivem fisicamente aos conflitos da vida, mas carregam marcas internas invisíveis. O livro trata isso com enorme sensibilidade, sem romantizar sofrimento, mas mostrando que resistência emocional também é uma forma de coragem. Na prática, os ensinamentos da obra continuam extremamente relevantes. O Senhor dos Anéis mostra que caráter vale mais do que aparência de força. Ensina que pessoas simples podem gerar impactos gigantescos. Mostra que a amizade verdadeira pode sustentar alguém nos momentos mais difíceis. Revela como obsessões e desejos descontrolados podem destruir vidas lentamente. E, principalmente, lembra que esperança não significa ignorar a realidade, mas continuar fazendo o certo mesmo diante do medo. Em um mundo onde muitas pessoas vivem pressionadas por poder, status, dinheiro e validação constante, o anel continua funcionando como uma metáfora poderosa. Ele representa qualquer coisa capaz de consumir a mente humana quando colocada acima de tudo. A história também ensina sobre responsabilidade. Frodo nunca pediu aquela missão, mas entendeu que ignorá-la colocaria todos em risco. Muitas vezes, amadurecer significa aceitar responsabilidades difíceis, mesmo sem querer. Além disso, a obra reforça a importância da união entre diferenças. Povos que antes desconfiavam uns dos outros precisam aprender a cooperar para sobreviver. Em vez de glorificar superioridade, Tolkien valoriza colaboração, empatia e respeito mútuo. No fim, O Senhor dos Anéis não é apenas uma história sobre destruir um anel. É uma reflexão profunda sobre natureza humana, escolhas morais e resistência diante da escuridão. Tolkien mostra que o mal raramente aparece de forma óbvia no começo. Ele cresce lentamente através da ambição, do egoísmo e da incapacidade de reconhecer limites. Mas também mostra que o bem não depende de perfeição. Pessoas falham, sentem medo, cometem erros e ainda assim podem fazer diferença no mundo. Talvez essa seja a mensagem mais poderosa da obra inteira. Até a menor pessoa pode mudar o curso do futuro. E em tempos onde muitos acreditam que não possuem importância ou capacidade para transformar nada, essa ideia continua extremamente necessária. No final da jornada, não são os mais fortes que salvam a Terra-média. São aqueles que continuam caminhando mesmo cansados, aqueles que escolhem a compaixão em vez do ódio, aqueles que permanecem fiéis aos seus valores mesmo cercados pela escuridão. Porque a verdadeira grandeza nunca esteve no poder absoluto.
ela sempre esteve na capacidade de resistir à corrupção e continuar humano quando o mundo tenta transformar todos em monstros.